Quero cumprimentar todos capazes do Senhor, amém? Eu queria pedir a permissão do pastor, porque eu vi que tem uma irmã lá atrás, que teve uma ordenança de estar fazendo alguma coisa lá. Mas o Senhor disse para mim, diga para ela, posso pedir para ela parar de fazer o que está fazendo? Porque Deus tem algo para falar com ela aqui hoje, tem cura para a vida dela? É uma irmã que estava sentada aqui na frente, junto com a Adeildes. Glórias a Deus. Justo ela, interessante ela, que enquanto eu assentei aqui no culto, Deus me palestrava a respeito dela. Ela. Mãe Jaque. Vá sentar. Eu já cumprimentei a igreja, quero agradecer pela confiança em meu ministério. Eu não digo ministério, eu digo chamado. Porque quando o Senhor ele tem uma obra sobre as nossas vidas, Ele sempre confirma. E assim ela dá seguimento. Agradeço a Deus pelo convite dos pastores. Já conhecemos de muitos e muitos anos. E cá estou eu mais uma vez para ministrar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O tripé que faz o pregador tremer já está posicionado, então não temos para onde correr. Vamos meditar no texto em que me foi passado, Ezequiel, capítulo de número 47, o versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos já acharam? Alguém ainda está procurando? Nós sabemos que é o texto que foi ministrado já antes, né? A igreja está em festividade. Mas a palavra do Senhor não é como a comida secular, a comida humana, que você vai lá, come e requenta. Ela se renova a todo instante. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o versículo. Eu vou estar lendo do início. Fazer o que Deus manda. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente. E a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta do norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, cordel. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Talvez a tua tradução vai estar dizendo acerca de côvados, né? Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. O 5 vai dizer, mediu mais 500. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Eu prossigo porque o Espírito me diz, prossiga no texto, então estou aqui para obedecer. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na região da direção situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estão ao longo do litoral, desde Engedi a Englaim,
haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes são de muitos tipos, como os peixes de mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. As árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Pode tomar o teu assento, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a permissão do pastor para fazer algo que eu sempre gosto de fazer quando eu vou ministrar. Coloca a tua Bíblia aí no teu colo. Posso pedir para a igreja dar honra e a glória? Vamos do que para ele? Vamos dar essa palmas para o Senhor. Senhor, a honra é tua. É tudo para ti, Senhor. É tudo por ti. Nós acabamos de ler um texto que nos traz palavras muito bonitas. Oi? Não, tá bom. Nós acabamos de ler um texto que nos traz palavras muito bonitas. E se nós ficássemos só na meditação dessas belas palavras, que nos fazem até, muitas das vezes, elevar a nossa imaginação, nós não conseguiríamos ir aonde o texto vai nos levar. O diferencial de toda a profundidade, melhor dizendo, aonde o Espírito nos leva dentro desse texto, nada mais, nada é do que o próprio Espírito Santo de Deus. É aquele que te trouxe hoje aqui nesse lugar. É aquele na qual te motivou, louvado seja o nome do Senhor, a deixar muitas das vezes tudo aquilo que talvez ficou pendente dentro da sua casa para fazer, ou talvez aquilo que rouba às vezes até o teu pensamento, porque você sabe que muitos dos teus problemas não vão estar acessíveis às tuas mãos para resolver. Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor, dentro desse texto nós vamos ver uma grande mudança. Sabe quando fala assim, uma grande mudança brusca de tempo? Tá aquele calorão, aí do nada ele dá aquela ventania, a temperatura cai muito rápido, o nosso corpo sente. Nós vamos entender que agora Ezequiel, ele vai adentrar por uma situação nem talvez muito diferente, mas ao mesmo tempo radical. Porque agora, Ezequiel 47 vai nos fazer meditar que esse mesmo Ezequiel, que está aqui agora, sobre esta situação que o Espírito nos apresenta, era aquele que há tão pouco instante, alguns instantes, alguns capítulos, esteve passando por uma situação diferente, louvado seja o nome do Senhor, em localização geográfica. Nós sabemos que Ezequiel, o livro, ele traz para a nossa vida diversas situações em que Ezequiel foi posto, ele vivenciou, ele viu, é um livro profético. Só que agora o texto vai dizer que aquele que já esteve num vale, o texto agora vai trazer para mim e para a tua vida em que ele agora vai estar como se fosse um monte, louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que um varão se apresenta para Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor. E esse varão, nada mais, nada é do que o próprio Deus na formação de uma teofania. É o Deus quando ele se apresenta para o homem na forma de uma figura humana. Interessante é, que eu não fujo do texto, não fujo do tema. Esses dias eu estive ministrando desde terça-feira, e o Senhor ele me levou a textos aonde o Espírito Santo me chamou a atenção de quais são as formas em que Deus vai se apresentar para os seus servos em cada situação. Eu ministrei esses dias em Daniel, aonde, louvado seja o nome do Senhor, não estou fugindo, você vai ver que para Deus operar e fazer aquilo que ele tinha para fazer, foi
foi feito através da mão de Deus. No outro dia eu ministrei um texto aonde o próprio Deus também, para com o mesmo Daniel, se apresentou para ele. Não se apresentou, mas agiu na vida dele através de um anjo, louvado seja o nome do Senhor. Quando Daniel foi lançado na cova, então você está entendendo como é que o Senhor ele se apresenta na minha e na tua vida de formas diferentes. Só que dentro desse texto, Ezequiel agora, ele contempla um varão que começa a medir e começa a mostrar, a apontar para ele com uma forma de visão aquilo que, louvado seja o nome do Senhor, é algo que muitas das vezes o homem ele acha e ele pensa que ele tem autonomia para fazer. O texto vai dizer que na mão e para com aquele varão havia um cordel de medir. Não diferente dos dias atuais, existem muitos seres humanos que acham que o cordel de medir está na mão dele e não na mão de Deus. Só que o texto diz para mim e para você que o cordel não estava na mão de homem algum. O texto vai dizer que o cordel estava na mão de alguém que era do céu, de alguém que não era da terra. Eu já começo a entender que só quem tem autoridade, só quem tem autonomia, só quem tem poder para julgar e para medir é aquele que está no céu, aquele que comanda a terra, aquele que vê a terra com seus olhos como chama de fogo. E para nenhum outro esse direito foi dado. Vou ser mais clara. Existem alguns que acham, humanos, estou falando do homem, acham que suas mãos possuem o cordel de medir, porque querem julgar muitas das vezes a roupa que tu veste. Querem julgar muitas das vezes como que você passa por um processo quando ele se apresenta dentro da tua casa. Você quer ver uma coisa? Quando morre alguém da família, um se tranca no quarto, o outro desmaia, outro se põe a chorar, uns têm que ser levados para o hospital porque desmaia. Sabe o que eu entendo com isso? Só quem pode medir é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas filhas acham que tem um cordel de medir, pastor. Só para ser mais claro para a igreja entender muitas das vezes. Que elas olham e falam assim: mãe, que jeito é esse de se vestir? Falei, deixa meu jeito que eu me visto como eu quero. Eu não sou da moda. Falo para ela que eu não sou da moda, eu não vivo de moda. Eu falei para ela assim: olha, você vai entender. É Deus que está falando, não sou eu. Você vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Nós somos embaixadores de Cristo. Tem que ser com ordem, tem que ser com moderação. Eu falei para ela assim: muito bonito se eu me vestir do jeito que tu acha, igual uma jovenzinha, daqui a pouco tá minha foto estampada num banner da igreja. Olha, não sei por que Deus está indo para esse lado, mas Deus fala o que Ele quer. Muito bonito. A irmã com o banner estampado na igreja, quando tu passa pela irmã no dia de hoje, é a mesma pessoa. Mas que negócio é esse? Não foi dado a nós o direito de julgar, porque o cordel não está na nossa mão. Está na mão de Deus. Porém, a palavra dele diz que tudo é com quê? Ordem e decência. A tua postura vai dizer quais são os caminhos que você anda. Agora, quando ele começa a medir, é muito interessante que parece como é um cristão no início da caminhada. A água, ele vai lá, mede, né? Na canela. Tá fácil, não tá, pastor? Não tá muito, tá favorável, como diz aí fora. Não satisfeito, porque ele apresenta para ele um rio que começa como um filete, pequenininho. Só que ele vai e mede mais 500. Talvez a tua tradução está dizendo a 1000, né? Existem umas que vão a dizer a 1100. Ele pega, mede mais 1000. Aí a água que estava favorável, ela já vai para o joelho. Você está começando a entender que a gente pensa que
quando começa a buscar a presença de Deus, tudo parece que vai ficar mais fácil, mas quando você começa a caminhar, você entende que é ao contrário. Deus não livrou Daniel de passar na cova, mas lá dentro da cova teve um Deus que se apresentou para ele mandando um anjo e livrou. Agora o varão mede, né? Mede mais 1000, chega na cintura. Tá entendendo quando é que tu vai para a praia, que tu não sabe nadar, que tu tem fobia de água? Eu sou uma que quando eu fui me batizar nas águas, quase me afoguei, pastor. É sério? Fobia de água. Aí o varão mede, epa, a água tá ficando agora mais, já tá, peraí. Já tá começando a ficar preocupado. Tô começando a ficar com medo. Aí ele mede, né? Aquelas águas. O negócio começa a ficar estreito, porque agora a água está na cintura, eu já tenho medo, eu já tenho fobia. A presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela pode até te causar muitas das vezes até espanto. Eu não sei se a palavra certa seria essa, porque quanto mais você se aproxima de Deus, parece que você está passando por um nível acima, sabe, aonde você olha para um lado, olha para o outro e você começa a pensar assim, ei, não tem como voltar, eu preciso atravessar. Mas o texto vai dizer que quando o varão mede, o negócio fica mais estreito, porque ele já vê que o rio já está grande, está mais profundo. Só que o texto vai dizer que aonde aquela água ia, ela ia, como começou como um filetezinho, ela se transforma num rio. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele com medo, e ele pergunta, o varão pergunta para ele. Só que o texto vai dizer para mim e para a tua vida que Ezequiel não atravessa. Procura em qualquer tradução. O texto vai dizer que Ezequiel não atravessa. É muito gostoso passar na presença do Senhor. É muito gostoso sentir a presença desse Deus. Mas à medida que você vai se aproximando dele, parece que o negócio vai ficando mais complicado. Parece que você olha, parece que não vai ter saída. Só que Ezequiel fica com medo, porque Ezequiel não atravessa. Aí, muitas das vezes, como eu e você, nos esquecemos de um detalhe. Ali com ele, tinha a própria representação do Deus vivo. Tu pode estar passando o que você passar, você pode estar... Sabe o que eu estou querendo trazer para mim e para a tua vida? É o teu processo anexado à medida em que você mergulha na presença de Deus. Deus está convidando a mim e a você a se aprofundar mais na sua presença. Pode dar medo, pode te colocar muitas das vezes até com um bloqueio, porque eu quero dizer uma coisa, cai por terra essa teoria de que quem vive com Deus é só mar de rosa. Tem problema, tem luta, tem dificuldade. O texto vai dizer que Ezequiel não atravessa. Só que para onde aquele rio dá, ele vai dar para o Mar Morto. O texto vai dizer que aonde aquela água bate, traz vida. O Mar Morto, todos nós sabemos que é o teor máximo de salinidade. Não tem vida ali, não tem como gerar a vida se manter ali. Só que a Bíblia diz, a palavra do Senhor vai dizer, que por onde aquele rio for, e aonde ele desemboca, que é o Mar Morto, ele vai fazer frutificar, florescer, trazer vida. O que não tem vida vai ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que você se aproximar de Deus, você vai ser como a criança que está aprendendo a andar de bicicleta. No começo você tem medo, porque quando você está no mar, o teu pé toca o chão, é muito gostoso. Mas quando você vai avançando e você não consegue mais sentir o teu pé tocar, dá medo. Mas eu quero dizer uma coisa para minha e para a tua vida nesta noite. Assim como o varão se apresentou
para Ezequiel: o mesmo Deus é o Deus que se apresenta para você, à medida que você mergulhar nessa presença gostosa, que é a presença de Deus. E agora Ezequiel, o texto diz que o varão, quando chama ele, olha só, é o varão que chama. Ele não estava naquilo ali porque ele queria. Muitas das vezes tu não quer nem estar fazendo aquilo que Deus te outorgou para fazer. Ele estava porque ele foi chamado. E quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se diz uma frase, né? A frase: foi chamado, foi convidado. Às vezes tu não queria nem estar no grupo de união feminina. Às vezes tu não queria estar na responsabilidade que o Senhor colocou você para fazer. Mas o texto está dizendo que Ezequiel não teve chance de escolha. Não foi perguntado para ele se ele queria ou se ele não queria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Escolhido escolhe o quê? Não escolhe nada. Escolhe nada. Às vezes você vai pregar, não quero nem falar isso daqui. Eu já preguei um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Teve um dia que era uma festividade. Estudei, meditei. Só que o meu coração estava tão... Porque naquele dia minha filha de 9 anos, ela não tinha 9 anos. Ela devia ter na época uns 7. 6 para 7, mais ou menos isso. Minha filha tinha recebido o diagnóstico, era uma suspeita de câncer ou leucemia. Tu tem noção do que é isso? E você ter que ir lá pregar que por onde o rio passar, ele vai trazer vida. É fácil você pregar que aonde o rio passar, vai nascer frutos, as suas folhas vão ser remédio. É fácil você abrir a tua boca para dizer que Deus está na casa e que Ele vai curar o que está doente, quando na verdade tem alguém dentro da tua casa que a medicina não tem cura. Louvado seja o nome do Senhor. É pela fé. É porque tu tem que fazer muitas das vezes como Ezequiel teve medo, mas à medida que o varão mandava ele ia. Louvado seja o nome do Senhor. Faça. Se aproxima dessa presença. Muitos nem sabiam. Estava a irmã lá com um sorriso no rosto. Assim é você. Ninguém sabe. Quer ver uma coisa? Por que que o cordel de medir não está na mão do homem? Só Deus sabe como é que tu chegou hoje aqui. Porque quem te mede é Ele. Ele já te mediu lá da porta. É na entrada que Ele já te sondou, que Ele te observou. Eu olho para você, está todo mundo bonito, está com a minha cor favorita. Verde, musgo, ó. Eu tenho até a minha, ó. Minha cor favorita, mas só Deus sabe. Só Deus sabe como é que cada uma chegou hoje aqui. Mas o texto vai dizer que por onde o rio passar, tudo vai ser mudado. Ele vai trazer a cura aonde não tem cura. Ele vai trazer a restituição naquilo que precisa ser restituído. Ele é o Deus que sara hoje nesse lugar. Ele é o Deus que traz a cura para a tua vida. Ele é o Deus que muda aquilo que o homem não pode mudar. Porque o texto diz que a água pode ser salina, mas quando o rio bate nela, aquelas águas são purificadas. O texto vai dizer que a água era salina, mas quando a água chega, aquela água é saneada. Que presença é essa? O Senhor está convidando a mim e a você para se aprofundar nessa presença. E eu quero dizer uma coisa nessa noite, é sem exceção. Ah, irmã, essa palavra não é para mim, é para todo mundo, a começar para a pregadora. Porque quer ver uma coisa? Quem louva, muitas das vezes é aprovado aquilo que louva. Quem louva entende o que eu estou dizendo. Quem limpa, muitas das vezes é cobrado aquilo que limpa. Quem ministra, muitas das vezes é cobrado naquilo que ministra. E para começar, somos os primeiros. Quem é pregador sabe do que eu estou falando, é. Porque começa daqui. É daqui. É daqui.
diagnóstico vai fazer você voltar? Fiquei com medo. Minha filha mais nova, você vai recuar? Não, Senhor. E eu preguei nesse dia. Só que depois eu entendi que eu poderia dizer para você aqui, e vou dizer, que Deus apenas estava me convidando a fazer como Ezequiel. Me mostrar a profundidade na qual Ele queria me levar. Porque só pode pregar de cura, muitas das vezes, quem já foi curado. Quem não foi curado pode pregar? Pode. Mas quando você já passou pela cura na tua vida, se torna uma palavra profética. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Muitas das vezes é aquilo que você está passando. É Deus te convidando para a profundidade. Porque louvado seja o nome do Senhor. É melhor você bater no peito e dizer: eu passei, porque Deus passou comigo. Eu não vivo de experiência de ninguém. Você não precisa, porque você tem um Deus que se apresenta para você. Você pode... irmão, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes quem vai julgar, quem acha que vai ter o cordel de medir na mão, são aqueles que nos cercam. Teu Deus não cura? Teu Deus não salva? Ué. Só que o texto vai dizer que aonde a água ia, mudava a situação. Eu prefiro ficar com a palavra do meu Deus. Você prefere ficar com a palavra do teu Deus, porque a última palavra quem dá é o Senhor. Se Ele disse que cura, Ele cura. Se Ele disse que liberta, Ele vai libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a água, para quem não sabe nadar, ela é um perigo. Para quem não sabe nadar, ele é um perigo. Essa água aqui da vida é a água que também mata. A água aqui da vida é a água que também mata. Louvado seja o nome do Senhor. Toda autoridade, todo poder, toda honra, é tudo dele. Sabe quando Jesus ia, aquele texto simplesinho começa lá assim: e Jesus com os seus discípulos passou para outra banda. Parece até que é fácil, não parece? Mas só quem esteve perto de você no seu processo vai entender tudo que você passou. O que te causa medo? O que tem te causado bloqueio? O que tem tentado te fazer recuar? Qual a medida da água que você se encontra? Qual é a profundidade? Eu não posso te medir porque o cordel não está na minha mão. Qual a medida da água que nós nos encontramos? Vou reformular a pergunta, vou me incluir. Qual a medida da água que eu me encontro? Sabe por que esse texto é para todos, pastor Sérgio? Porque a prova está dentro do texto. Ezequiel não atravessou. Sabe o que eu entendo com isso? Nós ainda não chegamos na profundidade que Deus quer. Nós ainda não conseguimos chegar, muitas das vezes, nem com a água acima do joelho. Muitas das vezes achamos que a água está na cintura e falta pouco para chegar não sei se é lombo, né? Lombo é aqui, né, pastores, né? Lombo é aqui, né? As pessoas mais sabedoria sabem o que é lombo, né? Lombo que eu sabia era quando minha mãe falava que ia me dar uma ripada no meu lombo. Então eu sabia que era para cá. Às vezes nós estamos com a água aqui, ó, e queremos recuar. O Espírito convida a mim e a você nessa noite para buscar essa profundidade.
Porque à medida que você busca e se aproxima desse Deus, quando você olha para um lado e para o outro e você tem a convicção, você vai olhar e você vai dizer assim: eu não posso recuar. Eu não tenho esse direito de recuar, porque quando eu olho para o sacrifício, aonde ele pegou o seu filho e permitiu que, sem pecado, fosse castigado como os piores pecadores, eu não mereço essa graça. Eu não mereço essa graça. Graça essa que recebemos de graça para nós, porque para ele teve um preço. É de graça para mim e para você. E muitas das vezes, pastor, somos ingratos. Muitas das vezes queremos recuar, porque a água quando passa do joelho e vai para a cintura, pode até dar medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: cuidado para não morrer afogado nessa água. Você e eu não temos a opção de recuar. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 3,14. Gosto muito desse texto. Carta para a igreja de Laodiceia. Né, pastor? Pega esse texto. Medita. Deus falando para mim. Faz como o boi. Sabe aquele chiclete? Já está velho, mas está largado, não tem açúcar, não tem mais gosto. Mas a palavra de Deus não é assim. Aleluia. A palavra de Deus, à medida que você vai meditando, que você vai, sabe, o Senhor falou para mim assim: medita. Mas medita com calma. Faça como o boi que debulha, mastiga, engole um pouco, joga um pouco de novo e volta a mastigar. Não me traz a referência para esse texto, mas a situação desse povo, pastor, nós podemos anexar. Era um povo, para resumir, que eles achavam que com eles estava tudo bem, porque havia-se a prosperidade. Era uma cidade que produzia lã, tinha uma fábrica de lã, um forte sistema monetário, bancário. Fabricava-se ótimos colírios para os olhos. Só que Deus, ele vai pegar aquele povo. Olha só como é que dá para encaixar, pastor Sérgio. Deus vai pegar aquele povo e vai dizer assim: ó, vocês podem ter tudo o que vocês conquistaram. Estou resumindo, tá? Aí você decide. Vocês podem ter tudo o que vocês têm. Vocês podem estar fartos. Vocês podem ter uma finança boa. Vocês podem gerar emprego, porque onde tem fábrica gera emprego, né? Mas só que está faltando uma coisa. Para vocês manter tudo isso de pé, vocês tiveram que preparar um aqueduto e trazer a água. Só que a água vinha quente no meio do caminho e ficava morna. Deus estava dizendo acerca da situação e da postura da indecisão daquele povo. Deus estava dizendo: é necessário que vocês se decidam. Ou que vocês sejam frios, ou que vocês sejam quentes. Porque morno, eu vomito. Eu estou sendo resumida. É necessário que vocês decidam hoje o que vocês querem para vocês. Sai de cima do muro. Ou vem para a profundidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ah, Deus. Ou sai até do raso. O Hernani, apresentador da Record, diz que quem fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. Sabe o que eu entendo com isso? É mais vulnerável. Não tem cobertura completa. Deus está dizendo: porque não és quente, não é frio, morno é,
vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3:14, a carta à igreja de Laodiceia. Deus vai dizer para aquele povo: ei, vocês têm tudo, mas assim como vocês não têm a água, que ela teve que vir através de um aqueduto, está faltando a minha presença. Vocês têm prosperidade, mas não têm a minha presença. Pode ter finança boa, mas não tem a minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer assim, o próprio Deus vai dizer assim: te aconselho que de mim compre o ouro provado no fogo. Tenha um verdadeiro encontro com o meu filho, porque o ouro que você compra vai ficar, o anel que você compra você não vai levar, a pulseira de ouro que você manda fazer não vai contigo no teu caixão, mas o verdadeiro ouro provado no fogo, que é o Filho de Deus, quando foi crucificado, é aquele que está contigo, da mesma maneira que o varão se apresentou para Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que está contigo na luta, é aquele que está contigo no banquete, é aquele que chora com você, é aquele que se alegra contigo, é aquele que puxa até a tua orelha. As puxadas de orelha é boa, né, pastor? De Deus? De Deus, né? Da mãe dói, né? Quando Deus puxa a orelha, é porque o laço já estava preparado para levar o corpo todo. Puxão de orelha de Deus tem livramento, tem cura, tem transformação. E aonde aquele rio desembocava, não tinha vida, mas tinha sal. O texto vai dizer para mim e para a tua vida que teve mudança. Deus está dizendo para você hoje: tem mudança para a tua vida, tem mudança para a tua casa, mas é necessário que você venha para a profundidade, ou seja, me busca mais, se aproxima mais e não temas, porque águas profundas dá medo. Louvado seja o nome do Senhor, que vive, que reina, que está aqui hoje nesse lugar. É aquele que vai entrar onde o homem não entra. Aquela irmã que estava aqui hoje, ela não está aqui agora, mas diga para ela, pastor, transmite para ela o que Deus mandou dizer para ela, que Ele é o Deus que sara o que a medicina não sara. Ele é o Deus que cura o que a medicina não pode fazer. É o Deus que está aqui nesse lugar. Seja curado, seja liberto, seja livre, seja alcançado dessa presença. Receba vida para aquilo que estava morto. Às vezes olha, tá bonito, tá dentro da igreja. Apocalipse 3:14, corpo dentro, mente fora. Aparência de que está tudo bem, está entendendo? Quem olhava para Apocalipse, para lá, para aquele texto, para Laodiceia, nossa, mil maravilha. Ah, se me engano, que prosperidade. É a confirmação de que Deus está no negócio. Muitos dizem, muitos pregam que se tem prosperidade, se que tudo flui, é porque estou no centro da vontade do querer do eterno. Deus está dizendo para aquele povo aqui, estou fugindo da pregação não, do tema não, em Apocalipse, que nem sempre é assim. Eu posso estar com a água na cintura, eu estou com medo, Deus, mas eu sei que tu está comigo. Eu posso estar mergulhando na profundidade cada vez, a cada dia, Senhor, porque a cada dia eu aprendo, a água vai subindo, vai me dando medo, mas eu sei que tu estás comigo. Só que o texto vai dizer que para Ezequiel atravessar, pastor, ele tinha que mergulhar. Não tem como atravessar se você só dá abraçada. Naquela profundidade não tinha como você boiar. Não tinha. Era mergulhando. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus está dizendo: eu te convido a se aproximar mais. Eu te convido nesta noite a conhecer o que eu tenho para você, que você ainda nem sabe. Ah, mas eu já tenho teologia, eu já canto, prego, rodo, sapateio, pulo no poder, eu toco. Não estou desfazendo do chamado de ninguém, porque eu acho lindo. Às vezes eu até falo: Deus, eu queria ter uma voz de roxinol, ficar sentadinha, então só louvar, acho lindo, irmã. Que coisa, olha, louvei, né? Aí o Senhor falou para mim: ó, tu fica em Timóteo, porque tu tem que ficar naquilo que tu foi chamado. Eu falei: tá bom, Senhor, então tá bom. Dá medo. Aleluia. À medida que você vai se aproximando de Deus, vai mergulhando, se deixando entrar, sabe, aquilo que Deus tem para a tua vida, dá medo, mas é gostoso, porque tu sabe que tu não chora sozinha, porque tu sabe que tu vai passar por aquele problema, o teu Deus, ele vai estar lá. Às vezes tu não vai abrir a tua situação para ninguém, Deus, ele vai estar lá. Vai se apresentar um problema, Deus vai estar com você. Eis que ele vai estar contigo até a consumação dos séculos. Não tem como fugir dessa presença, não tem como se ocultar dessa graça, não tem como se esconder desse amor. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como. É amor. Não é assim que fala: não tem como se livrar. É amor. Então, querido, não temas. Não pare. Vai com ele. Não tem um corinho que diz: se Cristo comigo vai, eu irei? Eu tenho um pouco de medo desse corinho, porque toda vez que o meu vizinho batia lá na porta da minha avó, era alguém da família que tinha morrido, né? Se Cristo oh! Os corinhos da harpa. Mas o Espírito só te convida: vem. Você veio. Mais uma etapa. Ei, preste atenção. Você veio. A cada mergulho, sabe, a cada passo, o rio vai ficando mais. Então, se alguma coisa acontecer e você ficar com medo, lembra que mais uma medida foi posta sobre você. Você está avançando, mas ao mesmo tempo o varão está te exigindo, o Senhor está te cobrando, Ele está te puxando, Ele está te aproximando. Vem para a profundidade. Eu quero mais contigo, eu quero mais de você. Não se dê por satisfeito. Eu tenho que encerrar, né, pastor? Vai dar 8 horas. Não dá microfone na mão de mulher, não. Meu marido fala que eu não vou nem falar. Não, eu vou falar assim. Vou falar assim porque ele fica morto de vergonha e ele fica falando de mim quando ele vai pregar também. Então eu vou falar. Meu esposo, ele fala quando ele estava lá fora, ele morava na França, né? Quando ele estava lá fora, é uma época gostosa que vocês não tiveram, tá? Vocês podem ficar, talvez alguém aqui, deixa eu ver, os cabelinhos brancos, não. Mas alguém aqui pegou a época do MSN, babem, vocês são o Zap, né? A nossa época era MSN. O fuso horário dele era diferente do meu, porque ele estava na França. Eu nem lembro qual era a hora lá para cá. Então eu pegava tudo aquilo que eu tinha que falar para ele, eu fazia igual a gente muitas das vezes faz para Deus, faz aquela carta enorme só para pedir. E quando é para agradecer, quer dizer: Deus, obrigado e está muito bom. Deus, Ele quer mais de mim e de você. Aí eu pegava aquele texto enorme. Ele dizia que era texto, né? Aí eu falava assim: leu a mensagem que eu mandei? Ele: sim, você escreveu um livro? Estou lendo. Mulher é assim. Eu quero agradecer pela confiança sobre a minha vida, porque isso aqui só é a prova de que verdadeiramente a gente prega o que a gente vive. Não sou de berço evangélico. Ezequiel 47 se encaixa bem na minha vida, porque no começo eu tive medo. No começo, me dá 2 minutos? Dá 2 minutos? Me dá. Ele já me deu 2 minutos, então eu posso falar. Ele me deu 2, hein, Adriana? Não vai passar.
No começo, eu tentei relutar contra o Espírito Santo de Deus. É certo que tem que olhar, né, que o tripé da bênção está ali, né? Quando o irmão botou aquele tripé, Jesus, falei, Jesus, não tem para onde correr. Ezequiel 47, tu não tem para onde correr, o tripé ali, olha para lá para o tripé. Né, irmã? Quando ele botou o tripé, falei, não gosto mais daquele irmão. Estou brincando, irmão. É brincadeira. O que eu estou querendo dizer? No começo da minha caminhada, eu não sou de berço evangélico. Pastor Renituan me conhece, a Esther, a esposa dele. Eu era terrível, irmão. 1 minuto que ele me deu já se passou, tem que falar rápido. Eu não sou de berço evangélico. Então no começo eu relutei muito com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falou comigo dentro de um baile funk, pastor. Eu estava num baile funk quando o Espírito Santo de Deus falou para mim, vai embora. Não é aí que eu te quero, aí não é o teu lugar. E eu tenho um hábito desde criança de conversar com Deus como se eu estivesse falando com um homem, com alguém que eu vejo. E ali eu falei assim, me deixa, eu quero curtir meu baile, eu já trabalhei. Aí as minhas amigas, você está tão chata, a gente vem de outro lugar para curtir, né, a balada com você, o baile com você, e você do nada você vai embora. Aí eu falei, porque essa voz está mais alto do que o barulho da caixa de som. A voz do Espírito Santo, ela era mais alta do que a equipe Furacão 2000, a coisa, o cacareca, o nome das equipes. Essa voz está muito alta. Glória a Deus. Vai embora, sai daí. Não sei se tudo eu posso falar porque está ligado ali, né? E ali o Senhor falou assim para mim, vai embora, porque eu vou te dar um livramento. Eu falei assim, tá bom, eu vou ir. Não tinha a pança que eu tenho hoje, né? Já passou, né, pastor? Me dá só mais um minuto, por favor. Eu não tinha a pança que eu tinha hoje. Quem tem mais idade aqui vai lembrar da calça da gangue, né? Aí eu lá, poxa, eu comprei essa calça para curtir o baile hoje, e tu não quer me deixar ficar aqui? Aí tá bom, eu vou embora. Saí da direção do prédio da tua irmã, da Ana. Andei mais um pouco para que ela atravesse e encostei num carro. Tem coisa que não convém. E o Espírito Santo falou assim para mim, volta lá, rebelde. Tu vai entender o que eu tenho na tua vida. Lá não é lugar para você ficar. Irmão, quando eu voltei, eu sei que mais 10 daquela ia pegar no livro. Porque foi uma rajada de vestido. E aonde eu estava, o isopor quebrou. Virou uma poça de sangue. O Espírito Santo falou para mim, volta lá e tu vê. E eu falei, é melhor eu ouvir essa voz. É melhor eu não querer olhar para a esquerda nem para a direita. E ir para a profundidade. Porque eu não tenho para onde correr. O melhor lugar é na presença. A melhor escolha é na presença. O que eu preciso é a presença. E o Senhor me trouxe. Eu digo para vocês, que se eu pudesse me medir, para mim a água está no joelho e eu estou com medo já. Eu agradeço a oportunidade e o convite em nome de Jesus.